hoje com um tema super importante, a hora de recomeçar. E nós temos nossa convidada, que é a Anne Baroni, uma empreendedora que começou o seu negócio e, de repente, ela teve que redefinir, se reestruturar. E muitas vezes eu e você precisamos passar por esse momento também de reestruturação, redefinição e um recomeço. E hoje vai ser o nosso tema da aula da Escola da Vida de hoje. Convido para suas saudações iniciais, professor Belino, e na sequência, nossa convidada, Anne Baroni. Outro dia eu escutei, faz pouco tempo, acho que numa das nossas aulas, né? Que quando o computador dá problema, a gente tem que fazer um restart, né? E às vezes na vida a gente precisa dar um restart, um boot, né? Um reboot na nossa máquina e recomeçar, porque aí a gente volta e reconfigura, né, várias coisas. Então, eu acho que é um tema muito apropriado, né, poder falar sobre uma história de recomeço e propor às pessoas esse pensamento, né, de aceitar que muitas vezes a gente precisa resetar o nosso HD, né, a nossa vida e recomeçar, né, e recomeçar uma nova jornada. Anne, seja muito bem-vinda à Escola da Vida e que você possa trazer essa inspiração aos nossos alunos. Obrigada, Belino, obrigada, Carlos, obrigada aí a todos que proporcionaram, né, essa Escola da Vida. Eu me lembro isso desde que eu conheço a minha avó. Minha avó era imigrante da Alemanha e a gente morava numa chácara e tinha muitos pés de laranjas, né? E aí ela, com um canivetinho, ela passava embaixo do pé de laranja e começava a descascar as laranjas para mim, para a gente comer. E aí foi nesse aprendizado que ela sempre falava que existia uma escola que era a escola mais importante, que era a Escola da Vida. E eu perguntei assim para minha avó, vó, mas como que funciona isso? Tem faculdade? Como é que funciona? E aí ela falou assim para mim, não, Anne, a Escola da Vida não tem faculdade, não tem, é a vivência, é a própria vida, é o tempo, é a vivência que você vai aprendendo com ela. Falei, poxa, que interessante. E nesse dia, estava passando, a chácara era cercada, né, de arame, e aí passou uma molecada, eu comendo as laranjas com a minha avó, passou um pessoal e falando assim, moça, pode vender, menina, pode vender umas laranjas para mim? Eu nem sabia o que era vender. Aí eu falei, vó, como funciona vender? Não, você pega um saquinho, coloca as laranjas, quantas laranjas eles querem, e eles vão te dar o dinheiro. E lá fui eu, embrulhei o saquinho, fiz e dei para essa turma de molecada que estava passando assim, do lado da chácara e pediu as laranjas. E eu gostei tanto de vender, né? Aquela foi minha primeira lição de vida da Escola da Vida. Quando eu entreguei o saquinho para eles falaram assim para mim, Anne, não, eles nem sabiam meu nome, mas olha, eu te entrego o dinheiro amanhã. E até hoje estou esperando esse dinheiro. Nunca recebi, né? Mas foi um aprendizado muito grande porque me despertou para vendas, que é a minha paixão que eu tenho hoje. E com isso eu aprendi que vender ele me abre portas para o mundo. Então eu sempre comecei a vender. Eu tinha uns amigos que eram cigano na época e eles vendiam cobertores. E aí eles falaram para mim, olha, Anne, você não quer vender cobertor comigo? Eu falei, vou. Saímos vender cobertor nas ruas, para pagar as contas. Fui trabalhar no shopping. Trabalhei no shopping, também como vendedora, e sempre como vendas. Então eu tinha uma determinação muito grande para comprar meu carro com 18 anos. E aquilo me ajudou a conseguir o dinheiro para eu comprar esse carro com 18 anos. Eu tinha um sonho também de entrar numa faculdade de comércio exterior. Achava que ia viajar o mundo inteiro, que ia ser glamour, né? Muita gente pensa assim nessa área do comércio exterior. E então eu entrei na faculdade de comércio exterior. E eu tinha o meu próprio carro, e isso chamou a atenção das multinacionais para ser propagandista médica.
aquela pessoa que vai, visita os médicos, né, com o carro, explica sobre os produtos de remédio e tudo. E aí eu fui, consegui esse trabalho numa multinacional, foi muito legal, e consegui muita coisa lá. Só que quando eu acabei a faculdade de comércio exterior, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar nesse mercado, trabalhar na área de comércio exterior. Só que ninguém me dava uma oportunidade. Por quê? Porque eu não tinha inglês. E para trabalhar na área de comércio exterior, a primeira coisa é você precisa ter inglês. Se você não tiver inglês, não tem como. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho 4 anos que eu estudo aqui nessa faculdade, né? Tenho meu carro, visito os médicos, mas não é isso que eu quero para minha vida. Então, nessa hora, eu tive que recomeçar. Eu falei, para tudo. Anny Baroni, antes de você continuar a sua história de superação e como você teve que recomeçar, repensar, eu gostaria de fazer uma homenagem, pode ser? Claro. Então, olha só, gente. Há um tempo atrás, eu tinha 30 anos. Naquele momento, eu resolvi empreender. Eu comecei dando aulinhas de casa, eu comecei dando aulinhas de inglês na minha casa. E depois de um tempo, eu resolvi estruturar, montar de fato uma escola. E daí eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo e pessoas que estivessem alinhadas com o pensamento do projeto. Então, você que está aqui conosco, sintonizado, quando você for começar a sua equipe, um dos valores principais, um dos ingredientes principais para o seu êxito é você ter pessoas alinhadas com você. E eu falei para vocês certa vez, e gostaria de compartilhar novamente, que Carlos Wieser é um ótimo empreendedor. Mas só para vocês eu vou contar. Eu sou um péssimo administrador. Esse negócio de processos, parte de contabilidade, finanças, toda essa parte interna, logística, até hoje eu não me dou bem nessa área. No entanto, eu sou vendedor, empreendedor. Eu sou expansionista. Esse é o meu dom, esse é o meu talento. E, naquele momento, eu estava em busca de um profissional que tivesse essas habilidades. E, conforme vocês sabem, em algum momento, Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. E um dos candidatos que apareceu para a entrevista se chamava Gilberto Baroni. E conversei com o Baroni, tentei entender a sua trajetória profissional, o seu histórico, e algo me chamou muita atenção. Ele disse, Carlos, eu, na minha trajetória profissional, eu só tive 3 empregos. Muito bem, Baroni. Qual que foi a tua trajetória? Ele disse, eu trabalhei 10 anos nessa empresa, tive uma outra oportunidade, trabalhei mais 10 anos nessa empresa, tive uma outra oportunidade e trabalhei mais 10 anos nessa empresa. Eu disse, agora, Baroni, o que você vai fazer? Ele disse, Carlos, agora eu quero procurar a empresa que eu vou ficar até a aposentadoria. Ou seja, não quero ficar pingando cada 2, 3 meses, cada 6 meses, cada ano numa empresa diferente. Então, aí eu já vi que se eu fosse fazer aquela contratação, eu estaria junto com Gilberto Baroni pelos próximos 10, 20 anos. E depois de nossas conversas, nossos diálogos, nossas ponderações, finalmente o momento chegou da contratação do Gilberto Baroni. Bem, gente, alguns de vocês já ouviram alguns relatos que eu fiz em relação ao Baroni. E hoje nós temos aqui no nosso palco da Escola da Vida, gente que faz, ou seja, pessoas como a Anny, que aprenderam com a avó a Escola da Vida lá na infância, começaram vendendo laranjas, vendendo junto com os ciganos e foram se desenvolvendo. E tem um aspecto que talvez eu nunca contei em público, mas eu vou contar para vocês, porque a Escola da Vida é assim, né? Nós vamos compartilhando as experiências do dia a dia que enriquecem e que marcam e que fazem a diferença. Teve um momento que eu e a Vânia fomos designados para passar 3 anos no Nordeste, fazendo um trabalho voluntário para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
O ano era 2001. Alguns de vocês já tinham nascido naquela época, outros talvez ainda não tivessem nascido. E nós ficaríamos 3 anos afastados do negócio. Não era uma questão de ir e voltar, acompanhar. Então, naquele momento, eu tive que tomar algumas decisões importantes. Quem que cuidaria da parte comercial do negócio? Quem cuidaria da parte de gestão? E quem cuidaria da parte financeira? E adivinhe só, quem cuidaria da parte financeira? Seu Gilberto Baroni. Daí eu disse, olha, Baroni, eu vou ficar ausente por 3 anos. Aqui está a chave do cofre. Daqui 3 anos eu volto. E daí vamos fazer a prestação de contas, tá bom? Então, 3 anos se passaram e nós finalmente voltamos para Campinas. E aquele cofre, gente, eu posso dizer para vocês que tinha muito mais grana do que quando eu saí. Então, eu sempre falei para o Baroni, e é uma satisfação o Baroni estar conosco hoje aqui, na nossa Escola da Vida, dizer para todos que são poucas as pessoas no mundo que você pode entregar a chave do cofre para ele, se afastar por 1, 2, 3 anos, e quando você retornar, aquele cofre vai ter muito mais dinheiro do que quando você saiu. Então, para o meu querido amigo Baroni, mais uma vez, minha gratidão para sempre. E, bom, nós temos aqui, então, Anne Baroni, né? Que coincidência, o mesmo sobrenome. Então, a Anne, ela é uma empreendedora e, por coincidência, é uma sobrinha, neta do meu amigo Gilberto Baroni. Bom, Anne, eu quero saber aí como foi esse momento de recomeçar a sua trajetória, recomeçar o seu plano, recomeçar a sua estratégia, por favor. Oi. Só corrigindo, meu sobrenome é Anne Bernardino. Não, mas eu não considero você Anne Bernardino, eu considero você Anne Baroni. Tá certo. Vamos homenagear meu tio. Também, tio, você é uma pessoa muito inspiradora para todos nós, viu? Então, assim, voltando no que me fez, né, parar tudo, teve um acontecimento também, Carlos, que é interessante, que meu pai, eu precisava do inglês, né, para trabalhar com comércio exterior. Meu pai, na época, foi numa escola de inglês e tinha aquelas promoções que pagava 2 anos antecipado, um valor bem menor. Meu pai foi lá e comprou o curso de inglês para mim aqui no Brasil, numa escola, que eu não lembro o nome. Eu iniciei esse curso de inglês aqui em Campinas. 2 meses, quando eu cheguei na escola, a escola tinha falido. E tem uma expressão, né, que em inglês a gente chama de write-off, que é, assim, perda do dinheiro. Eu não vou ficar... ou eu gasto a minha energia com coisa boa, ou eu fico pensando naquele dinheiro que eu já perdi, que eu não ia mais reaver. Então, o que eu fiz? Eu tinha meu carro, peguei e falei, então eu vou para Londres. Vou morar em Londres, assim eu consigo falar o inglês que eu tanto sonho, né? E quando eu voltar, eu entro nessa área de comércio exterior. Então, eu queria dizer também que, assim, o dinheiro não é um impedimento para viajar. Muita gente acha que o dinheiro é um impedimento, né, para viajar. Porque quando você torna aquilo prioridade, objetivo, você planeja e consegue. E foi o que eu fiz. Vendi o meu carro e fui para Londres. Chegando em Londres, trabalhei muito lá também. Trabalhei como babaca, trabalhei num hotel servindo café da manhã, como faxineira, não tinha medo de trabalhar. E isso foi muito bom, porque eu aprendi também o inglês, né, trabalhando. Eu tinha me matriculado numa escola de inglês muito boa também lá em Londres, mas eu trabalhava para me sustentar. Então, eu coloco nessa fase, uma fase que eu tive que recomeçar tudo, porque eu já estava muito bem aqui no Brasil, já era propagandista, já visitava os médicos, aí eu tive que parar tudo e ir para Londres, mas foi uma escolha minha, né? Eu falo que somos donos para escrever a nossa própria história. Sempre na vida vai ter 2 caminhos, só depende de nós aquele caminho que a gente vai escolher. E aí eu falei, não, e não estou feliz nessa vida, eu vou para Londres e vou recomeçar. Posso fazer um comentário, Anne? Claro. A minha publicação essa semana nas redes sociais foi: você é seu maior investimento. Escolha
investir em si mesmo. Essa decisão que a Anne teve que tomar depois de um prejuízo, que o pai dela pagou antecipado 2 anos de curso de inglês e a escola simplesmente fechou, e ela devia aí estar muito decepcionada, frustrada, se sentindo uma perdedora. Ela simplesmente utilizou aquele aspecto negativo para uma vitória ainda maior. Talvez não tivesse ido à falência aquela escola, ela tivesse ficado no Brasil 1 mês, 2 meses, 1 semestre, 2 semestres, 1 ano, 2 anos. Mas não, ela transformou, de fato, aquele limão, a experiência negativa, em algo muito maior, que talvez, não sei se ela teria ido para Londres ou não. Mas o importante foi a decisão que ela tomou de investir em si mesma. Então, quando o Carlos Wizard tinha 17 anos, eu morava em Curitiba. E naquele momento, da mesma forma com que a Anne queria estudar no exterior, eu também queria. Acontece que eu acho que a Anne foi mais feliz do que eu, porque eu fui falar com meu pai: pai, posso ir para os Estados Unidos? E o pai disse: filho, pode ir, só tem um probleminha. Qual é, pai? Ele disse: eu não tenho nenhum dinheiro para te entregar, você vai por conta própria. Eu disse: pai, mas eu não vim aqui pedir dinheiro, eu só vim pedir autorização, porque eu sou de menor. E se o meu pai, minha mãe não me autorizar, eu não posso viajar. Ele disse: não, autorização você tem. Eu disse: beleza, pai, o resto deixa comigo. Acontece que um menino de 17 anos, que trabalhava de office boy numa empresa, será que tinha condição de fazer uma viagem dessa natureza? Então, o que eu fiz naquele momento, Anne? Eu saí na cidade de Curitiba, percorrendo todas as agências de viagem que pudessem me vender uma passagem de Curitiba até Nova York, dividida em 10 parcelas. E mais um detalhe, sem entrada, porque eu não tinha nem dinheiro para dar entrada da primeira parcela. Mas sabe como que é, né? Quando você tem a fé, quando você acredita e quando você busca, o milagre acontece. Então, finalmente, encontrei uma agência que ia me vender essa passagem parcelada em 10 vezes para eu pagar a primeira parcela depois de 30 dias. Gente, o milagre aconteceu. Então, com $100 no bolso, eu saio de Curitiba e vou desembarcar lá em Nova York, e apenas com a dívida no bolso, né? Que tinha que pagar aquela passagem que eu tinha comprado lá parceladamente. Bom, cheguei, gente, de fato, em Nova York, e o oficial que estava ali da imigração, ele fez 3 perguntas. Carlos, o que você veio fazer em Nova York? Eu disse: vim visitar os amigos. Você vai ficar aqui quanto tempo? Eu disse: eu vou ficar aqui o tempo necessário para poder voltar. Mas quanto tempo especificamente? Eu disse: 1 mês, 2 meses, talvez 3. E a terceira pergunta, ele fez: você tem dinheiro? Eu disse: eu tenho. A minha sorte, gente, que ele nunca pediu para ver o dinheiro. Porque se ele pedisse para eu mostrar o dinheiro, eu não teria dinheiro nem para passar a primeira noite. Bom, de fato, aquele momento era antes do dia 9 de setembro, que aconteceu toda aquela tragédia lá em Nova York, e as regras de aceitação de um visitante nos Estados Unidos eram muito mais suaves do que hoje em dia. Se fosse hoje em dia, gente, com $100, acho que eu não chegaria nem no aeroporto, muito menos em Nova York. Bom, volto à história da Anne para dizer o seguinte: você que ainda não teve uma experiência no exterior, você que ainda não fez, seja um estágio, seja um curso, seja uma época de viver no exterior, eu altamente recomendo. E se você é pai, envie seus filhos fazer um estágio, fazer um estudo, fazer um curso, fazer uma faculdade no exterior, porque os dividendos que o seu filho vai receber são multiplicados várias vezes. Eu passei por essa experiência. E muitas vezes eu me questiono, Anne, e se eu nunca tivesse ido para os Estados Unidos? E se eu nunca tivesse feito uma faculdade? E se eu nunca tivesse tido aquela experiência? Como seria o Carlos Wizard de hoje? Gente, eu não sei. Eu só sei que eu tive aquela disposição, aquela, digamos, iniciativa, e, ao mesmo tempo, passar por todo aquele processo de chegar lá, lavar prato, dormir em lugares
que não eram os mais confortáveis, ou seja, toda essa transformação, e que deve ter sido uma experiência semelhante que você passou lá em Londres, serve para o crescimento, para a transformação e para estabelecimento de valores. Anne, quero saber como que foi essa passagem sua lá em Londres. Oi, Carlos, foi isso mesmo. Eu costumo falar que um ano que eu fiquei lá valeu mais do que 10 anos aqui no Brasil, porque foi muita experiência, foi muito intenso, sabe? Eu voltei com outros valores, eu voltei com uma mentalidade totalmente diferente de quando eu fui para lá. Então, eu também recomendo todos que puderem, que têm vontade de fazer essa experiência no exterior, que é muito gratificante. E aí eu escolhi isso e fui para lá, muitas experiências, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, agora eu já tenho inglês, já sou formada em comércio exterior, beleza, vou conseguir um trabalho muito bom. Mas não. Eu fiquei quase um ano procurando trabalho na área de comércio exterior, mas o que acontecia? Ninguém me dava oportunidade, porque eu não tinha experiência. Né? A minha experiência era como propagandista, que era o meu outro trabalho, mas eu me foquei e tive uma persistência muito grande em continuar seguindo o meu sonho, que era entrar na área de comércio exterior. E aí, quando eu estava quase desistindo, falar, vou voltar para ser propagandista, porque não adianta, a minha área não é comércio exterior mesmo, não tem jeito. Uma empresa me falou, poxa, vou te dar uma oportunidade. Aí, quando falou o salário, era menos da metade de quando eu ganhava quando eu saí do Brasil. Falei, poxa vida, né? Eu pensei que agora com inglês, com essa experiência internacional, eu teria mais chances, mas não. Então, nessa etapa, eu falo que eu tive que dar um passo para trás para dar alguns mais para frente. Eu aceitei esse trabalho, que foi uma escola da vida também, porque tudo que eu aprendi nesse primeiro trabalho de comércio exterior, eu não aprendi na faculdade em 4 anos. Então, eu me dediquei muito. Minha avó sempre falava uma coisa: roube com os olhos e nunca com as mãos. Então, aquilo me veio a pensar que eu precisava aprender tudo, entender tudo do que era uma operação de comércio exterior, de como vendia, e aí eu fiquei por lá durante alguns anos, e a partir daí a minha carreira decolou. Então, uma outra empresa me chamou, virei executiva de vendas, uma outra multinacional me chamou, também fiquei lá por muitos anos, e até que eu cheguei numa empresa que eu virei gerente de rota lá nos Estados Unidos e Canadá. E eu estava no auge da minha carreira de comércio exterior, muito feliz. Veio a crise de 2012. Quase praticamente, assim, houve metade das demissões. E eu estava nessa lista. O meu mundo caiu aí nesse dia. Eu me lembro que eu chorava muito, porque tudo aquilo que eu queria na minha vida, que eu conquistei, de repente, acabou. Aí, o meu marido, meu sócio, né, que veio o convite dele. Anne, já que você é muito boa de vendas, né, você não quer me ajudar aqui na consultoria? Falei, mas Fernando, eu não sei nada de recursos humanos. A minha vivência é comércio exterior. Mas ele falou assim para mim, você está a fim de aprender? Falei, claro. Aí, Carlos, novamente eu tive que recomeçar. Peguei um papelzinho e comecei a escrever tudo sobre recursos humanos. Tudo que ele sabia, porque ele foi recursos humanos a vida inteira. Então, ele passou por várias empresas, aí eu falei assim, tudo que você sabe, você agora vai me ensinar sobre recursos humanos. E aí eu fiquei lá com ele, a gente quando abriu, era uma salinha pequena, no centro de Campinas, e aí eu comecei a estudar sobre recursos humanos, estudar, entender, né,
o mecanismo, né, de como funciona uma consultoria de recursos humanos. E aí eu falei, e aí no dia seguinte, uma empresa me convidou para voltar para a área de comércio exterior. E aí me balançou. Eu falei, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, novamente, eu acredito que eu escolhi o caminho certo, né? Eu tinha 2 caminhos para seguir, e eu falei, não, eu vou seguir o empreendedorismo, vou assumir a área comercial da empresa, e vou ensinar tudo que eu sei do comercial para ele também, porque ele também era cru na parte comercial. Ele sabia comércio exterior, recursos humanos. Então, Anne Bernardino, sabe o que é interessante? É interessante vermos a cada dia na Escola da Vida como alguns padrões, como alguns modelos, eles se repetem na vida de diferentes empreendedores, embora setores totalmente distintos e, ao mesmo tempo, um background totalmente diferente, mas os padrões são os mesmos. Vamos fazer uma breve recapitulação da sua trajetória, e daí eu faço um paralelo com a minha própria, tudo bem? claro. Olha só que curioso. Você teve uma referência lá na sua infância, e aquela referência teve um grande impacto. No seu caso, foi a vozinha que veio da Alemanha. Ou seja, ela te ensinou a ir lá e vender aquelas laranjas. Carlos Wieser, na sua infância, na sua adolescência, também era vendedor de laranja de porta em porta, num carrinho de mão. Em algum momento, você quis ir para o exterior. Carlos Wieser também, em algum momento, quis ir para o exterior. Eu não sabia o que estudar na faculdade. Eu só pensei o seguinte: sendo que eu não tenho nenhuma inclinação para uma área específica, eu tenho que ter a certeza que eu vou fazer uma faculdade no exterior que vai me garantir um bom emprego. E foi isso que eu fiz. Fui estudar ciência da computação. Um nome até bonito, né, gente? Computer Science. Eu trabalhei, de fato, né, após a minha formatura, 1 ano em Ohio, nessa área. Mas volto para o Brasil e, gente, aquilo ali já não me satisfazia. Mas um aspecto que eu gostaria de citar, e que agora fiquei feliz de saber, porque bateu exatamente com a tua experiência, depois que eu tinha definido, resolvido, decidido que eu ia, de fato, abrir o meu próprio negócio, um colega me telefonou de São Paulo. Eu estava em Mogi Guaçu, dando as minhas aulinhas de inglês em casa, e esse amigo de São Paulo me liga: Carlos, tenho uma vaga de emprego excelente para você. Eu disse: mas, meu amigo, estou começando meu projeto aqui com meus cursos de inglês, minhas aulinhas, eu tenho ideia de montar uma escola. Ele disse: não, essa vaga é para você. Eu disse: mas como assim? Ele disse: nós estamos buscando uma pessoa que tenha formação técnica, você tem, uma pessoa que seja fluente no inglês, você tem, e uma pessoa que tenha a faixa etária que você tem, porque a empresa quer investir nesse profissional. Eu disse: obrigado mesmo, de coração, agradeço a lembrança. Ele disse: não, mas o meu diretor faz questão de te conhecer, ele é um americano, e eu falei muito a teu respeito, e ele disse que quer te entrevistar. Eu fiquei naquela história: vou, não vou, aceito o convite, não aceito o convite. Eu pensei, apenas a título de cortesia, eu vou fazer essa entrevista. Marcamos o dia, marcamos o horário, saí de Mogi Guaçu, fui até São Paulo, né, recebeu então esse meu companheiro, colega, conhecido, amigo, e mais um americano que estava com ele. E explicou todas as vantagens, os benefícios, salário, remuneração, plano de carreira, tudo isso aí explicou. E, finalmente, disse: olha, gente, de fato, eu agradeço a lembrança, o carinho, eu agradeço a amizade, agradeço essa recomendação, mas, conforme eu antecipei, eu já estou com um plano definido, eu tenho um projeto comercial que eu estou abrindo agora, e eu agradeço, simplesmente não vou aceitar. O americano, muito racional nas suas perguntas, ele me disse o seguinte: Carlos, você acha que você vai se dar bem no teu projeto? Eu disse: eu acho que sim. Daí ele falou: você acha que você vai ficar rico com esse projeto? Eu disse: eu acho que sim. Daí ele disse: você acha que você vai fazer uma fortuna? Eu disse: eu acho que sim. E daí a pergunta final que ele disse: tem alguma coisa que impeça você de acreditar no sucesso do teu projeto? Eu disse: não tem nada que me impede. Daí ele simplesmente olhou para o companheiro dele e falou uma frase que ficou gravada, gente, na minha história:
this man is unhireable. Ou seja, esse homem é inempregável. Ninguém consegue empregar esse homem. Então, hoje eu tenho a satisfação, Anne, de como você ter recusado aquele convite, aquela oferta. E foi um momento, claro, você estava num momento de fragilidade, era um momento vulnerável, você não tinha certeza do futuro, você não sabia o que ia acontecer do projeto junto com teu marido, podia ser que desse certo, podia ser que desse errado, podia ser que você nem tivesse dinheiro para pagar as contas, ou seja, tudo isso daí, gente, em algum momento vai acontecer na sua trajetória. E você vai ser testado, vai ser provado, você vai ter que determinar exatamente o que é. E quando você tem algo bem definido, bem claro, e você já tem todos os elementos na tua mente do que você vai resolver, como você vai retratar, como que você vai encaminhar, daí pode oferecer o emprego A, B ou C, todos os benefícios, todas as condições favoráveis, você simplesmente vai dizer não, 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 obrigado, e vai partir para a tua trajetória. E conforme falou Anne, isso fez toda a diferença na história dela. Anne, vamos em frente. E aí veio, então, o convite do Fernando, que meu marido, que ele tinha aberto uma consultoria, né, de recursos humanos, fazia, acho que um ano e meio, e estava iniciando, né, nessa consultoria ainda. E ele é uma pessoa muito trabalhadora, né, muito honesta, muito trabalhadora, e eu queria muito que desse certo, sabe, a consultoria. E aí, quando eu entrei, eu usei tudo aquilo, todo aquele conhecimento que eu tinha, para que aquilo desse certo. Então, eu fui procurar ajuda. Olha só que interessante, com um concorrente nosso, com um grande headhunter no Brasil. Eu tinha ele como um mentor, como uma pessoa que eu admirava muito. E eu liguei para ele, peguei o telefone, marquei uma reunião, e essa foi uma lição também que eu aprendi, né, de não ter medo de falar com as pessoas, né, porque tem gente que às vezes tem esse receio de ligar, de pedir ajuda, né. Eu acho tão importante, assim, tanto ajudar e que ser ajudado também é tão bom, e tem gente que não sabe pedir essa ajuda. É interessante, né. E aí ele me falou assim, Anne, não esqueço mais desse dia, esse headhunter super famoso, e nós sentamos na sala dele, e uma sala enorme, grande, em São Paulo, e ele falou, no que vocês são bons? No que vocês são bons? Aí eu falei, eu sou boa no comércio exterior. Eu conheço muito, né? Muitos contatos, são muitos anos de experiência nesse mercado, visitando muitos clientes, muitos gerentes de comércio exterior nas indústrias, nos armadores, conheço armadores, conheço muito agente de carga. Anne, por que você não foca a sua consultoria nisso? Nessa área de comércio exterior e supply chain logística. Eu saí de lá, Carlos, pensando, meu Deus, é isso, Fernando, vamos focar a nossa consultoria nesse mercado. E foi aí que a gente cresceu, que deu boom do nosso crescimento da nossa empresa, comigo e com ele, trabalhando muito, tendo muita vontade de vencer e de acontecer, porque daí juntou a minha área de comércio exterior com a área de recursos humanos dele, né? E aí a gente se tornou referência no Brasil em contratar pessoas para essa área de comércio exterior e logística. Hoje, se você for no Google e colocar consultoria de RH para comércio exterior, a Gluck Consultoria é a primeira que dá lá em primeiro lugar por relevância, por muito orgulho e muito trabalho nosso. Então, essa foi a nossa história. Que maravilha. Eu fico muito feliz de saber, Anne, que você utilizou os recursos que você tinha disponível ao seu redor. Esse é um ensinamento que Marcos Rossi trouxe para nós recentemente. E muitas vezes, a pessoa que está com aquele talento, com aquele dom, com aquela habilidade, e você que está conosco agora na Escola da Vida, muitas vezes tem uma habilidade natural, que é espontânea sua, e não consegue ver o potencial daquele dom, daquela habilidade, daquela sua capacidade.
Eu vou confessar para vocês aqui, gente, que isso aconteceu comigo. Quando eu estava definindo a empreender, eu estava dando aulinhas de inglês em casa, mas eu não conseguia ver o potencial, eu não conseguia ver como que tudo aquilo ali ia acontecer. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei uma folhinha de papel, imagina só, eu pego essa folhinha de papel aqui, pego a minha canetinha Bic e começo a fazer projeto 1, projeto 2, projeto 3, 4, 5, 6, tinham 10 possíveis projetos. Sabe como que é? O empreendedor é muito criativo, né? Começa a pensar em muitas coisas diferentes. E assim eu era. Convidei a Vânia, minha esposa, meu amor, vamos fazer a lista de tudo que a gente pode fazer para empreender? E assim fizemos. E aquela folha me acompanhava. Dia após dia, semana após semana, eu ficava pensando naquela folhinha. E, finalmente, conforme eu citei em determinado momento aqui na Escola da Vida, no dia 1º de maio de 1987, já se passaram mais de 30 anos, eu tive, então, a resposta. Então, você que tem hoje um projeto, tem uma pretensão, você tem um empreendimento que está na sua mente e você ainda não está muito bem definido, esse é um processo natural. A gente começa a se questionar, é o caminho da direita, o caminho da esquerda, é o plano A, é o plano B, eu vou por aqui, eu vou por lá, e daí você passa por esse momento de definição. E como que aconteceu para mim o momento de definição no dia 1º de maio? E essa semana é uma data aí, de fato, muito simbólica, porque dia 1º de maio nós estamos dando início à rede de embaixadores da Wizard Bell, ou seja, o que eu vivenciei lá atrás, no 1º de maio, nós estamos vivenciando nessa semana novamente. E dessa vez com meu amigo Ricardo Benino. Bom, gente, voltando na história. Naquele momento, eu só fiz uma coisa. Eu perguntei a Deus. Meu Deus, estou com essa folhinha aqui, 10 projetos. Eu não sei qual desses 10 projetos eu devo seguir. Mas eu tenho uma fé, uma certeza, uma convicção. Embora eu não saiba, Deus sabe. E se eu tiver a sensibilidade de buscar essa inspiração, Deus pode me orientar. E foi exatamente isso que eu fiz. Enquanto dirigia meu carrinho, de Mogi Guaçu para Curitiba, os olhos fixos na estrada, a cabeça estava lá nas nuvens pensando nos projetos. Minha esposa dormia no banco do passageiro, as crianças dormiam no banco de trás e Carlos pensando o que ia fazer no seu futuro. Então, se você tem 30 anos mais ou menos, se você não sabe o que vai fazer no futuro, gente, eu passei por tudo isso. Então, não é diferente com você. E naquele momento foi que eu tive, então, a inspiração que a área de educação, formação de pessoas, treinamento, seria a minha grande missão de vida. É óbvio que eu precisava ter um processo de transformação gigante até desenvolver plenamente as habilidades e as competências e a capacidade de realização. Mas isso é natural. Todo bebezinho, para sair da barriga da mãe, passa por um processo de gestação e você, como empreendedor, também passa por esse mesmo processo de gestação. E essa habilidade que a pessoa tem daí de buscar o conhecimento, de buscar as respostas, é uma outra capacidade daquele que vence. Sabe por quê, gente? Um dos conceitos fundamentais de quem é empreendedor é que ele tem essa sede, essa fome do aprendizado. E ele vai buscar essa experiência onde quer que ele consiga encontrar as respostas. Ou seja, ele tem a consciência que ele não é o dono da verdade. Ele não tem todas as respostas. E ele depende, então, de ter, sejam contatos, sejam eventos, sejam algum tipo de qualificação ou cursos ou experiências de participação em eventos que vão preencher aquele vazio. E, nesse momento, a pessoa acaba tendo algumas referências. Quando eu sou entrevistado, muitas vezes as pessoas me perguntam, Carlos, quem foi o teu grande mentor? Quem foi a referência que te ajudou a chegar onde você chegou? Então, gente, de fato, eu falo o seguinte e vou compartilhar com os amigos. Em diferentes momentos, você vai ter diferentes mentores. Quando eu comecei o meu projeto, eu não tinha nenhuma referência. Quem foi a grande referência naquele momento? Foi o meu pai. Eu, até hoje, digo, repito, e praticamente cada vez que sou entrevistado, eu falo que meu primeiro grande mentor foi meu pai. Por quê? Ele me ensinou a vender.
Ele queria saber como que eu ia ter receita nesse negócio. Você vai dar aula? Você vai vender teu material didático? Disse, é isso mesmo, pai. Então, vamos encher o carro de apostilas e vamos sair para vender. Gente, para mim foi um choque. O Belino sempre fala essa história, né? De choque, cheque, chique. O primeiro choque meu foi ali. Enquanto estava pensando em sala de aula, o meu pai estava pensando lá fora no mercado. E hoje eu repito aqui para os queridos amigos e amigas: o dinheiro não está dentro de casa. O dinheiro está no mercado. Se você ficar preso no ar-condicionado, no conforto da tua salinha, só pensando ali na tela do computador que está na tua frente, o dinheiro não vai vir bater na tua porta, não. Você tem que deixar aquele conforto, tem que deixar aquela circunstância, tem que sair para o mundo, porque lá tem o dinheiro. E sabe o que eu descobri? Que o dinheiro tem de sobra. Para mim, para você e para todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço do sucesso. Mas, muitas vezes eu cito esse conceito, e é um conceito que tem permeado a minha trajetória. Se você for fazer uma parceria com alguém e tentar tirar dinheiro do seu parceiro, você não vai conseguir, porque o recurso do seu parceiro é limitado. Se o seu parceiro tentar tirar dinheiro de você, você não vai conseguir também, porque o seu recurso é limitado. Mas vocês podem se dar as mãos e vocês podem explorar o mercado juntos, porque o mercado, ele é pleno, é abundante, é rico, tem recurso de sobra para você, para mim e para todas as pessoas que estiverem dispostas a pagar o preço do sucesso. Então, todos esses conceitos são reflexos da vivência e também de mentorias. Eu cito um outro mentor que eu tive, ele se chama Johnny Saad. Quem conhece o Johnny sabe que ele é o presidente da rede Bandeirantes de Comunicação. Depois que o meu negócio já estava desenvolvido, já estava maduro, já estava, digamos assim, bastante consolidado, nós tínhamos terminado um ano com muitas conquistas e muitas realizações. E eu fui até São Paulo, eu tinha uma visita na Bandeirantes, e o Johnny me conhecia, me convidou para passar na sala dele. Enquanto nós estávamos conversando, tomando um chazinho, comendo uma bolachinha, ele me fez a pergunta, né? E esse ano foi bom para você? Eu disse, Johnny, foi o melhor ano da história. É mesmo? Que bacana, parabéns. Ele disse, fechou o ano com quanto, né? Isso daqui, empreendedor gosta de ficar contando vantagem um para o outro. Ele disse, Johnny, eu falo para você aqui que é a nossa amizade, né, de muitos anos. Fechei o ano com 50 milhões de faturamento. Confesso para você, Johnny, que o Johnny não se impressionou muito, sabe? Só ficou assim, coçando a cabeça, tomou mais um chazinho, comeu mais uma bolachinha, nem me deu os parabéns, nem fez uma expressão de contentamento. E daí ele simplesmente disse, mas, Carlos, o que está faltando para você colocar mais um zero no seu faturamento? Meus amigos e minhas amigas, eu confesso para vocês que eu entrei na sala do Johnny como um vitorioso, como um empresário bem-sucedido, e eu saí da sala do Johnny com a cabeça cheia de preocupações e, ao mesmo tempo, com um impulso, um panorama, um horizonte novo, a partir daquela provocação que ele fez. Então, hoje, eu relatei isso até no livro, Do Zero ao Milhão, essa experiência, que em determinados momentos você precisa ter alguém que vai ver mais longe do que você consegue ver, vai ver um potencial maior do que você consegue ver, vai ver aquilo que você, com os seus olhos naturais, não consegue ver. Então, novamente, repito, ao longo da sua trajetória, você vai ter diferentes pessoas, vai ter diferentes momentos, circunstâncias que vão fazer toda a diferença. E, gente, de fato, esse é o propósito da Escola da Vida. Ricardo Belino e Carlos Wizard não abriram a Escola da Vida para ficar mais rico do que nós já somos. Na verdade, gente, se nós não quiséssemos, nós não precisaríamos trabalhar mais um único dia na vida. Felizmente, depois de 30 anos trabalhando, nós temos recursos para nós, nossos filhos e nossos netos. Mas nós assumimos como uma missão de vida ter um impacto na sua vida, na sua trajetória e compartilhar conhecimentos daquilo que nós vivenciamos
aquilo que nós erramos e aquilo que nós acertamos. E se nós pudermos, de alguma forma, contribuir para que você construa a sua própria história de sucesso, nós teremos sido recompensados. Mas alguém vai dizer, Carlos, mas se o coração de vocês é tão grande assim, e se a generosidade da oferta é tão grande assim, por que vocês não oferecem o MBA gratuitamente? Assim, um número maior ainda de pessoas vão fazer e vão ter um impacto ainda maior. Então, quem pensa assim, gente, não entende que o sucesso tem um preço. E o sucesso não é para todos. É somente para quem está disposto a pagar o preço do sucesso. Porque se fosse tão gratuitamente assim, toda a população seria próspera, rica, abundante, mas as pessoas não estão dispostas a fazer o que precisa fazer, o sacrifício que precisa fazer, se dispor aquilo que precisa se dispor para poder alcançar um resultado. E tudo bem. Nós entendemos, nós respeitamos e sabemos que cada um tem um momento de progredir, de avançar, de crescer e se desenvolver. E nós respeitamos. Ainda essa semana, eu recebi um vídeo de uma empresa que eu sou dono, eu nem sabia dessa história. Eu recebi um vídeo falando a história do Coronel Sanders. Quem é o Coronel Sanders? Ele é o fundador da rede Kentucky Fried Chicken, KFC. E a história dele, gente, eu vou ter que trazer aqui para a Escola da Vida. Quando ele era um adolescente, ele era um fracassado. Ele tinha uma namorada e, de repente, engravidou a namorada. Daí ele teve um filho com a namorada, de repente, a namorada pegou o filho dele e sumiu. Ele já ficou naquela condição de não ter mais o filho. De repente, ele foi estudar e abandonou os estudos. Ele tinha 30 anos na idade dele e ele simplesmente não se encontrava no trabalho. Passava aqui um tempo, passava lá, era demitido aqui, demitido lá. E assim ele foi a vida toda dele e sofria de depressão. Chegou a considerar o suicídio. E a vida toda dele foi um fracasso. Quando ele resolveu se aposentar, ele recebeu aquele salário mínimo. E com 65 anos de idade, já velhinho, cabelo branco na cabeça, ele começou a fazer um bico, porque era coisa que ele sabia fazer e ele fazia bem. O que ele começou a fazer? Ele começou, na cozinha da casa dele, fazer um frango frito. Só que ele tinha lá uma receita que era o melhor frango do mundo. E daí o que ele fez? Ele começou a fazer esse frango frito na casa dele e vendia onde? Vendia na vizinhança, de porta em porta. E o pessoal começou a gostar do frango frito do Coronel Sanders. E depois, passado mais algum tempo, algumas pessoas chegaram dizendo assim, olha, será que eu posso vender também esse frango como você vende? E ele, acho que teve um estalo, né, de empreendedorismo na cabeça. Se eu vendo e as pessoas gostam, os outros podem vender e vão gostar também. E daí, sabe aquelas caixinhas que o pessoal vende sorvete? O pessoal começava assim, pegava aquela caixinha de isopor, enchia de franguinho ali e saíam vendendo de porta em porta. Então vamos aqui parar para analisar, gente. Um homem que passou a vida toda de emprego em emprego, um homem que perdeu o filho, um homem que perdeu a motivação de viver, chegou a considerar o suicídio, não parava em emprego. Aos 65 anos se aposentou com um salário mínimo e, de repente, ele começou a fazer aquilo que gostava, ou seja, era o seu dom, a sua habilidade natural, a sua capacidade que ele teve de berço e começou da forma mais simples possível, em casa. Mas depois, o que ele fez? Ele foi vender. Ele podia ter o frango mais gostoso do mundo, gente, mas se ele ficasse preso na cozinha da casa dele, o mundo não ia saber dessa receita. E daí, então, ele teve aquela iniciativa de sair para a rua, porque onde está o dinheiro? A riqueza está na rua, não está dentro de casa. E daí, não somente ele vendia, mas, de repente, ele começou a ter outros embaixadores que estavam debaixo da sua rede. Ou seja, então, vejam só que, na sua simplicidade, ele começou a desenvolver um modelo de negócios.
Até que um belo dia, eu não me recordo agora quanto tempo passou, alguém levantou a mãozinha e disse: será que nós podemos montar um negócio, ter uma esquina, e a gente vai montar uma lojinha para vender esse negócio, em vez de ficar só vendendo de porta em porta? E daí apareceu a primeira lojinha do KFC na trajetória dele. E depois foi natural, né? Uma segunda, uma terceira, uma quarta. E hoje, gente, somente na China tem mais de 1.500 pontos do KFC. Na verdade, a China tem mais KFC do que McDonald's. Então, eu relato essa história para você que está sintonizado conosco na Escola da Vida hoje, porque eu estou fazendo um convite. E Belino está fazendo um convite a você, de fazer parte desse processo de transformação. Ter 2 mentores, Carlos Wieser, mais Belino, e mais centenas de outros mentores que nós vamos trazer aqui para você diariamente. Nós temos esse compromisso, nós temos essa convicção de que as pessoas que participam e participarem, elas vão ter, de fato, um retorno extremamente multiplicado, que eu não consigo nem prever qual que é o retorno. Obrigado, professor Carlos, Anne, obrigado aí por compartilhar a tua história. Bom, só para não deixar aqui a dúvida, né, de que, de fato, aqui na Escola da Vida, todos temos uma orientação e uma maneira, né, de conduzir nossas vidas, buscando sempre soluções. Eu vou contar muito rapidamente aqui para vocês que eu também, né, lá na minha adolescência, estava muito frustrado, sem ter uma orientação clara, né, num ambiente acadêmico que era muito, assim, muito anticlimático para mim. Eu encontrei uma janela do outro lado do Atlântico, onde eu teria que viajar para tentar desenvolver minha primeira iniciativa, vamos chamar aventura empreendedora, que era trazer a elite, né, levar a elite para o Brasil. E eu só tinha 3 pequenos problemas naquela época: não tinha um tostão, não falava inglês e não conhecia ninguém naquela indústria, a não ser ter lido aquela matéria numa revista e ficado encantado e sem dormir a noite inteira. E como não tinha dinheiro, arrumei um emprego e fui ser carteiro da DHL. Profissão que me deu a possibilidade de transformar meu sonho, né, de construir uma ponte, efetivamente, para transitar de um lado por outro. E foi na América, né, e foi beber na fonte, né, lá do tio Sam, que eu realmente abri minha cabeça para o mundo, né? Eu viajei, eu passei muito tempo sozinho, eu ficava muitos dias e noites no YMCA, na Associação Cristã de Moços, que era o meu grande hotel, né, de chegada em Nova York, e foi uma escola da vida maravilhosa. A Elite, efetivamente, foi a minha grande experiência, a minha grande consagração nessa escola da vida que eu nunca mais deixei de seguir, né, e de continuar nessa caminhada. E esse conceito do recomeço, né, ele, só para concluir o raciocínio, ele é muito latente na minha vida, né? Ele é muito presente, e a escola da vida em si, ela é um exemplo cabal, diário, da força do recomeço, da força da persuasão, da força de não desistir nunca. Né? Um projeto que nasceu, o seu embrião, há 13 anos atrás. Inaugurado na Academia Paulista de Letras, celebrando os 44 maiores empreendedores brasileiros que não tinham certificação acadêmica, mas representavam milhões de colaboradores empregados no Brasil por esses mestres doutores na escola da vida. Passaram-se 13 anos, programas de mentoria, programas de alto impacto, me transformei num acelerador de pessoas, viajei o mundo inspirando pessoas na minha ilha onde morei, em Key Biscayne, depois em Barcelona, e agora, finalmente, sediei a sede dessa School of Life, dessa Academia da Escola da Vida, que foi a origem de tudo isso, na Comune de Belino, na Itália, onde eu tenho a alegria de receber pessoas para esse processo de transformação e de aceleração. E hoje, nessa caminhada, nesse encontro mágico, só posso chamar isso de mágico, né? Junto com o meu querido amigo Carlos Wieser, com quem tivemos vários momentos onde nos cruzamos, mas eu não desisto nunca. E eu não desisto porque eu tenho uma fé, uma convicção no meu propósito, na minha missão de vida, que hoje eu tenho o privilégio de compartilhar e dividir com o Carlos. Então,
a gente, de fato, está aqui para continuar nessa jornada e ampliar o grupo de pessoas que está conosco. Então, se você tem esse compromisso com você mesmo, em primeiro lugar, se você está disposto a investir em você, nós estamos dispostos em investir em você também. Capital intelectual, capital financeiro, para transformar sonhos em negócios de sucesso. Então, se você tem essa convicção, você vai com certeza encontrar uma solução e não uma desculpa para não estar conosco nessa caminhada. Então, queridos amigos e amigas, não sei se você, na sua infância, na sua juventude, passou por muitos traumas, se você perdeu o filho, se passou por uma separação, eu não sei se você perdeu muitos empregos e foi demitido várias vezes, e não sei se você se aposentou com salário mínimo aos 65 anos, mas de uma coisa eu sei, que o Coronel Sanders, que hoje tem a sua história contada em centenas de países, ele passou em algum momento por tudo isso. E ele tinha, naquele momento, algo rico dentro de si, assim como você tem algo rico dentro de si. E da mesma forma que ele começou do modo mais modesto, do modo mais amador, da forma mais, digamos, doméstica possível, na cozinha da casa dele, você também pode começar o seu projeto de vida na cozinha da sua casa. E você pode expandir através de vendas, 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 e através de multiplicar, e através de ganhar visibilidade, e através de ganhar notoriedade, e através de se transformar numa referência, seja no Brasil ou no exterior. Agradeço a Anne Bernardino Baroni por ter dado um show de aula aqui que provocou sentimentos grandes em todos que participaram conosco.